Na moral, se tem uma coisa que aconteceu com qualquer pessoa que cresceu na igreja, que chegou à igreja em algum momento, que a gente comenta, é sobre a volta de Jesus ou a segunda vida de Cristo. Charles Spurgeon tem um livro com séries de sermões sobre a segunda vida de Cristo, o que, que vai acontecer. Mas talvez se você seja um crente mais novo, mais recente, não saiba disso. Mas temos várias visões da escatologia. O que é escatologia? É o estudo do final dos tempos. O que vai acontecer no final dos tempos? Jesus pode voltar a qualquer momento, a igreja vai desaparecer antes da grande tribulação, a igreja vai passar pela grande tribulação. Talvez algumas visões que você entendeu sobre isso. E fora o milênio é um período literal. O milênio não existe, a gente já está no milênio. Bom, são várias posições históricas que temos dentro do cristianismo, cada um com seus pensadores sobre isso, e a gente tem três grandes interpretações para a escatologia, que eu vou tentar explicar um pouquinho mais para vocês das visões dessas pessoas, sempre mantendo fiel às escrituras sobre todos os pontos. Todos creem na volta literal de Cristo, basicamente é isso, todos creem nisso, todos creem na ressurreição, todos creem no juízo final e a divergência somente nas ordens dos acontecimentos. Isso não diz que um é herege, que outro que não. Não, é simplesmente visões diferentes que tem sobre o assunto que é completamente normal. Vou explicar as três grandes posições, vou apresentar para vocês os argumentos bíblicos dela, certo? Para quem não me conhece, me chamo Igor Rafael, sou curioso em teologia. Você está aqui no quadro 5 pontos e um café, e eu estou sem meu café aqui hoje. Faz isso daí. Porém, a gente vai explicar aí o que, que acontece, a visão escatológica. Então eu peço que você se inscreva no canal, que deixe o seu gostei, porque hoje vamos conhecer um pouquinho mais da escatologia e sobre a segunda vida de Cristo. Antes de tudo, tem dois livros que eu recomendo você ler. Não precisa ler inteiro, mas tem um bloco desse livro, porque são dois calhamaços que explicam sobre a escatologia, que segue mais ou menos minha opinião. O primeiro é a teologia sistemática do Wayne Grudem. Qualquer uma das duas teologias sistemáticas dele, tanto ao alcance de todos, que é a menorzinha, serve para você entender minha posição, quanto a outra maior, que aqui no Daniel é um calhamaço gigantesco, basicamente mostra a minha posição. Já já eu falo mais um pouquinho dela. Vou deixar as duas teologias sistemáticas do Grudem aqui na descrição e também a teologia sistemática do Mila Erickson. Nunca cheguei a ler toda a do Erickson, só li justamente o trecho da escatologia sobre a vinda de Cristo. Mas, enfim, deixando isso aí, o link está na descrição com o meu link de afingado, caso você queira me ajudar financeiramente comprando por aqui, tá certo? Mas, enfim, já falamos demais. Vamos falar sobre escatologia e as posições da igreja. O primeiro bloco da escatologia que temos são os pré-tribulacionistas, ou o pré-tribulacionismo, que basicamente segue uma linha do tempo bem tênue assim. Temos a igreja atualmente, vamos ter o arrebatamento, que os crentes do Senhor vão ser arrebatados daqui para o céu. Vamos passar por 7 anos de tribulação, a grande tribulação. Vamos ter a segunda vinda de Cristo, o milênio, que é visto de uma forma literal aqui no pré-tribulacionismo, onde passaremos o período de paz, que Satanás estará trancafiado, e por fim o juízo final, onde Satanás e os seus anjos serão jogados completamente num lago de fogo ardente, e teremos a separação do trigo, das sementes de trigo e do joio. Teremos a separação do joio e do trigo. Temos algumas posições bíblicas que têm os textos principais que defendem o pré-tribulacionismo. Eu posso não concordar, mas a gente tem que admitir que não foi tirada assim do nada. Nós temos textos como João 14, 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, Apocalipse 3, versículo 10 e Daniel 9, que são os textos que mais sustentam a visão pré-tribulacionista. O argumento basicamente é que a separação entre Israel e igreja. Lembrando, normalmente os pré-tribulacionistas são dispensacionalistas. A gente tem um outro vídeo aqui do quadro que a gente explicou a diferença do dispensacionalismo pro o aliancismo. Os dispensacionalistas acreditam na separação de Israel e da igreja. Ou seja, a igreja vai ter suas promessas cumpridas e temos promessas específicas para Israel. A igreja não foi destinada à ira. Esse é o argumento principal deles.
E, basicamente, a igreja desaparecerá de Apocalipse após o capítulo 3. E aí teremos o decorrer da situação de Apocalipse sem a igreja com as promessas se cumprindo, principalmente para os israelitas. Eu tenho uma grande dificuldade sobre isso, porque a Bíblia nunca diz explicitamente que o arrebatamento acontecerá. Ou seja, as pessoas que creem nisso normalmente acusam os aliancistas que não tem base bíblica porque a Bíblia não diz aquilo. Aqui, basicamente, a Bíblia nunca diz que vai ter o arrebatamento. Eles dependem de textos como Mateus, se eu não me engano é Mateus 24, sobre a tribulação, que o Senhor voltará com um raio do ocidente ao oriente, assim no estalar de dedos, para levar a sua igreja. Mas não faz sentido usar isso como uma fonte teológica do arrebatamento, porque no próprio pré-tribulacionismo vai ter arrebatamento e depois a segunda vinda de Cristo. Jesus vai voltar duas vezes? Não faz muito sentido, e a Bíblia, não, ao meu ver, obviamente, respeito quem pensa o contrário, mas a Bíblia não fala nada sobre uma volta secreta de arrebatamento de Jesus. E fora a posição que igreja e Israel são separadas. Isso daí, obviamente, está errado, porque Israel era o povo de Deus e foi convergido, foi evoluído, entre aspas, a evolução Pokémon para a igreja na nova aliança. A nova aliança é o Israel espiritual que estava desde a antiga aliança. Nós nos tornamos o Israel espiritual, nós nos tornamos os parentes, a semente de Abraão, graças a Cristo Jesus. O segundo bloco, para quem não sabe, eu sou presbiteriano, faço parte da IPB, e a IPB acredita na posição amilenista, o pós-tribulacionismo amilenista. O amilenista, no bom português, do bom professor e do aluno, basicamente quando a gente tem lá o negócio de negação, ou seja, não existe o milênio. A linha do tempo do pós-tribulacionismo amilenista, que é a posição da IPB, é o seguinte: a igreja vai passar pela tribulação, vai ter a volta de Cristo, vai ter a ressurreição, e aí sim, o novo céu e a nova terra. Lembrando que o céu e o inferno é o estado intermediário, que os crentes que morreram, os descrentes que morreram, vão para lá para passar um tempo, ficar com Cristo, até a volta de Cristo, onde aqueles que foram condenados vão ser jogados no lago de fogo, e aqueles que estão no céu vão vir reinar em terra, na nova terra, tá ligado? Então, basicamente, essa é a visão do céu. Isso que é o céu, não é algo que vamos morar para sempre lá, não. É um estado intermediário. Show? Um milênio aqui é entendido como um período atual da igreja. Já estamos vivendo o milênio. E Apocalipse 20 é visto como algo simbólico. Cristo já reina agora. Cristo é o dono desse tempo. Satanás está preso no sentido de não impedir o avanço mundial do evangelho. Isso que deixa Satanás preso. O evangelho vai se espalhar porque Deus já governa. E Satanás não pode fazer nada para impedir isso. Os textos mais usados para defender essa base escatológica, nós temos João 5, Mateus 13, 2 Pedro 3, e eles usam o próprio Apocalipse 20. A IPB usa o Apocalipse 20 para defender esse texto. Fora os seus teólogos conceituados que defendem muito isso, o Bavinck e o Berkhoff, nas suas teologias sistemáticas. Bora lá. O argumento principal deles é que existe apenas uma ressurreição. Existe apenas uma volta de Cristo. Apocalipse 20, para mim, eu tenho uma dificuldade com isso de compreender. Eu não sou amilenista, apesar de fazer parte da IPB, eu tenho essa dificuldade, porque Apocalipse 20 parece colocar um reino entre a volta e o juízo final. Não faz tanto sentido, fora que não é uma posição histórica. Eu não tô tentando puxar aqui da minha cabeça, não botei no meu roteiro nem nada, mas eu não me lembro se Calvino chegou a defender isso. Até os malucos no Instagram que fala, foi São João Calvino que falou. É muito doido, mas mesmo se falou, eu tenho uma dificuldade, porque para mim, Apocalipse 20 é bem literal, é assim como Gênesis, eu acredito bastante no Apocalipse, em tudo que vai acontecer ali, inclusive no milênio. E chega na minha posição escatológica, que eu sou pouquíssimo convicto. Eu não sei se está certo. Eu tenho dificuldade com o pré-tribulacionismo, muito mais com o amilenismo. Mas, por enquanto, essa é a minha posição escatológica,
que é o pós-tribulacionismo pré-milenista histórico. Ou seja, é a posição da maioria dos pais da igreja lá atrás, que segue basicamente um bloco muito maior do que os outros dois que a gente já comentou aqui. A gente tem a igreja, que vai passar pela grande tribulação, a gente passa pela grande tribulação, vamos ter a volta de Cristo, que consequentemente vai gerar o arrebatamento, entre aspas, dos crentes. Por que entre aspas? Porque os crentes que já estão mortos, os crentes que morreram, vão estar reinando em Cristo no milênio. Show? Vão reinar com Cristo no milênio, porém, as pessoas que continuaram vivas, não é arrebatamento que nem o pré-tribulacionismo, mas as pessoas que continuaram vivas vão viver aqui na Terra num período de 1000 anos em paz, vivendo normal, tendo filhos, continuando a vida normal. Porém, com a diferença que Cristo, que Deus vai reinar durante esse milênio, um período de paz, com os santos que estavam no céu, reinando juntamente com eles aqui. Show, só que vamos ter uma vida normal daquelas pessoas. E depois disso, depois do milênio, a Satanás vai ficar livre por um breve período de tempo, vai se libertar, vai tentar corromper as pessoas ali no meio e vamos ter o juízo final, onde vamos separar o joio do trigo. Essa é a minha posição. Sou pouquíssimo convicto, mas eu vou tentar dar mais minha posição do porquê que eu creio nisso. Primeiramente, a gente, quando vai defender alguma coisa, ou concorda, a gente tem que usar a Bíblia, isso daí é praxe, porque só na Escritura é claro. Porém, a gente tem pessoas que já escreveram sobre isso, que leram mais sobre isso e que usam a Bíblia para explicar isso. Por isso que a gente indica livros para isso, por isso que eu indico livros. Por isso que eu indiquei Wayne Gruden e Miller Erickson, que seguem basicamente essa minha visão. E temos pais da igreja que basicamente passaram essa visão muito antes do dispensacionalismo, do amilenismo e tudo mais. Nós temos Justino Martyr, que falou isso, Irineu de Lyon, que falou isso também, e basicamente é isso. O texto mais importante para essa nossa visão, que foi defendido por Wayne Gruden, por sinal, na sua teologia sistemática, é Mateus 24. Percebe-se que a gente vai usar o texto que a maioria dos pré-tribulacionistas usam, mas Mateus 24 é bem claro nisso. Observe a sequência do texto de Mateus 24. Nós temos a tribulação, nós temos sinais cósmicos, Cristo irá aparecer e anjos reúnem o eleito. Nada indica um intervalo sobre isso. No grego, vamos fazer uma mini exegese aqui, segundo o lexo do Lonlaida, Mateus 29, 24. No grego é o seguinte, eteos de meta tetipsin, que literalmente, imediatamente depois da tribulação. Significa que o eltos significa que é imediatamente, sem demora e logo após. Uma palavra que é extremamente forte para indicar que vai haver um milênio, tá ligado? No versículo 31, logo de sequência, a gente tem o seguinte: Epson Nashun tos eclectus, a reunião dos eleitos. Aqui é literalmente o mesmo conceito usado lá em Tessalonicenses, a 2 Tessalonicenses 2, para a reunião com Cristo, ou seja, terá a reunião dos eleitos. A Tessalonicenses 2, mais uma vez aqui, ó, vamos ler. Aqui, para mim, é um dos textos mais fortes para isso. Verso 1. Nós temos em grego o paródias, que fala aqui que é a vinda, e o que é paródias epistanagos, que fala da vinda e da reunião, a vinda de Cristo e a nossa reunião com ele. É um dos textos mais fortes. No verso 3, ele fala: isso não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e o homem da iniquidade. Isso daqui para mim é muito claro sobre o milênio, que vai acontecer no milênio lá, que o homem da iniquidade, Satanás, vai ser liberto para tentar corromper os crentes, entre aspas, as pessoas que estão vivas naquele milênio. No grego, emen eten proton, se primeiro não vier, dá esse sentido. Ou seja, aqui eu vejo uma posição muito clara de que o milênio vai acontecer e que vamos passar pela tribulação. Por isso que eu creio bastante nisso. Nós temos aí 1 Tessalonicenses 4, que fala o arrebatamento no grego, arpegeuns, seremos arrebatados naquele sentido, vamos reinar com Cristo, aquele sentido que eu havia explicado para vocês. Mas Paulo não fala de 7 anos de tribulação, só descreve o encontro que teremos com Cristo.
E basicamente temos outra palavra aqui que é a pantesis, que é o encontro, que é usada para receber um rei e acompanhá-lo em sua chegada. Com outros exemplos que temos Mateus 25, Atos 28, ou seja, a imagem não é Cristo pegar a igreja e voltar ao céu, mas a igreja encontrar Cristo para acompanhá-lo na sua descida final. Esse é o argumento clássico do pós-tribulacionismo. Ah, mas e o milênio? Aqui entra Apocalipse 20, que João diz 6 vezes. Tila ete, 1000 anos. Passará o período de 1000 anos. Eu não consigo ver esses 1000 anos como uma forma não literal, como a gente já está passando. Não, eu vejo mais, até porque me dá essa ênfase maior 6 vezes durante Apocalipse 20 de que a gente passará pelo milênio. Se o restante do capítulo é lido no literal, é difícil, a maioria das pessoas lê o restante do capítulo de forma literal, é difícil saber exatamente quando passa para o simbolismo. Então, creio eu que seja tudo literal. Hoje tenho essa posição pós-tribulacionista, pré-milenista, não porque acho impossível o amilenismo nem nada do tipo, acho impossível o pré-tribulacionismo, mas porque eu vejo uma sequência natural dos textos. Tanto de Mateus 24, quanto 2 Tessalonicenses 2, quanto 1 Tessalonicenses 4 e Apocalipse 20 também. Parecem formar uma linha mais contínua sobre toda a escatologia, sobre todo o fim. Homens piedosos defenderam essa posição. Homens que estavam no início da igreja defenderam essa posição. Minha convicção é real, mas também não é absoluta. Eu não tenho plena certeza no pós-tribulacionismo pré-milenista, dá para se dizer. Já já aparece o pós-tribulacionista, pós-milenista. Só vamos depois que já já aparece esse. Mas basicamente é minha posição. Eu precisava gravar esse vídeo para apresentar para vocês as formas, dar minha opinião, indicar livros para vocês, porque vocês têm que estudar. Show? E basicamente é isso. Temos algumas outras posições não tão comentadas dentro do círculo das igrejas sobre a escatologia, mas essas são as principais, assim como o dispensacionalismo e o aliancismo trouxe as principais aqui para vocês. E agora é com vocês. Apresentei, dei minha opinião, agora vocês têm que buscar, estudar mais, porque é assim que conhecemos cada vez mais a palavra de Deus. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande a todos. Tamo junto, galera. Falou, fui e tchau. Tamo junto!